Doutora Ana Basílio, que também integra o nosso foro da EMERGE, é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, em 89, é pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Universidade Wisconsin, foi sócia do escritório Sérgio Bermudes de 1990 a 1998, foi sócia internacional do escritório Baker e McKenzie, responsável no Brasil pela área do contencioso civil e comercial, de 2002 a 2005. Fundou o escritório Basílio Advogados em 2009. Integra o Conselho Consultivo da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem da Firjan e FENASEG desde 2015. É membro do Conselho Editorial da Revista Jurídica de Seguros da CENESEG desde 2015. É vice-presidente da Comissão de Direito das Telecomunicações da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem da Firjan e da FENASEG, desde 2015. É diretora de Mediação e Arbitragem do Instituto dos Advogados Brasileiros de 2016, de 2016 a 2018. Também integra o Conselho Consultivo da Revista Justiça e Cidadania, desde 2018. É diretora do Instituto dos Advogados Brasileiros, eleita em abril de 2009, de 2018 até 2019. Preside a Comissão de Mediação e Arbitragem no Instituto dos Advogados Brasileiros, eleita em 2018 para o biênio até 2019. É vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Estado do Rio de Janeiro. Isso é só um resumo, tá? Doutora Ana, então vamos ouvir a sua explanação. Bom dia a todos. Eu só queria fazer uma ressalva que faltou o resumo mesmo do meu currículo, é dizer aluna do desembargador Agostinho, do professor Nelson Izeric, do meu querido desembargador Antônio Carlos e da querida Mônica e do desembargador Roldão. Eu sou aqui a aluna de todos vocês. É uma honra muito grande estar participando desse evento por várias razões, mas a principal delas é que nós estamos aqui inaugurando a nova gestão da nossa Comissão de Direito Empresarial da EMERGE, sob a presidência do desembargador Agostinho Teixeira, uma comissão integrada pelo nosso vice-presidente aqui, Antônio Carlos Esteves Torres, pelo palestrante Nelson, pelo Rodrigo Salomão, pela desembargadora Mônica de Pietro, pelo desembargador Roldão. Então, é uma honra muito grande participar desse primeiro evento de inauguração da nossa gestão nova aqui nessa comissão. E, tendo a palestra de talvez hoje a maior autoridade no Brasil em direito societário, eu acho que sem nenhum favor, o Nelson Izeric, nosso mestre absoluto no tema, foi um presente que ele nos deu à exposição. E a mim coube a tarefa inglória de falar depois do Nelson Izeric. Vejam vocês a situação delicada que eu fiquei, falar depois do meu professor e do meu mestre. Mas eu trouxe alguns temas aqui a respeito, mais focados na questão das sociedades limitadas, sobre algumas novidades de tendência do direito societário moderno. O direito, meu professor Antônio Carlos, está sempre correndo atrás dos fatos e das tendências ideológicas do nosso país. E nós agora estamos passando claramente por uma transformação de tendência ideológica que se refletiu nas eleições em todos os níveis, estadual, municipal e federal. Nós estamos passando por uma mudança ideológica. E essa mudança ideológica, ela acaba refletida nas normas que vão sendo editadas durante o seu
curso. Nós temos, a partir da Constituição de 88, uma forte tendência em cumprimento aos ditames, aos princípios fundamentais da Constituição, normas muito voltadas para os direitos fundamentais, para prestigiar a função social da propriedade, que é uma tônica muito importante na nossa Constituição, refletida no Código Civil de 2002, que veio mais principológico na forma da Constituição do que com regras ditadas como era o código anterior. E nós estamos dentro dessa tendência. E essa tendência, esse movimento social e filosófico de reflexão, poderíamos talvez chamar de neoliberalismo, a verdade é que nós estamos passando por essa transformação, e eu trouxe aqui para vocês, para reflexão, porque são muito novos, inclusive eu vou falar aqui da medida provisória que causa uma absoluta explosão nuclear no nosso direito civil brasileiro. Mas eu queria trazer a vocês aqui alguns exemplos dessa tendência ideológica já refletida na tendência do direito societário em sempre crescente evolução. O direito societário, sem dúvida nenhuma, ele é a base da economia do país. Nós nos desenvolvemos, nós crescemos principalmente baseados em empresas, em atividades privadas econômicas, que nós precisamos da segurança jurídica através das estruturas que são concebidas. Foi feito um estudo pela FGV de São Paulo muito interessante sobre o perfil societário do Brasil, Nelson. Essa amostragem feita pela FGV de São Paulo e pela JUSESP, ela foi feita no estado de São Paulo. Mas como o estado de São Paulo é o principal polo de atividades hoje do Brasil, ela reflete como é a nossa estrutura societária no país. E esse estudo constatou que 63,2% das empresas que foram constituídas sob a forma de responsabilidade limitada são de pequeno porte ou microempresas. 85,7% das sociedades limitadas do estado de São Paulo são compostas por apenas 2 sócios, o que é curioso. São pequenas e só 2 sócios. Essa é a realidade do maior centro econômico do país. 77,9% do capital dessas sociedades é inferior a R$50 mil. Então, quase 80% das sociedades limitadas que desenvolvem suas atividades no centro econômico de São Paulo, elas têm um capital menor de R$50 mil. Então, essa pesquisa demonstra a relevância das sociedades limitadas na estrutura societária que predomina hoje na economia de São Paulo, e podemos falar do Brasil, porque a amostragem de São Paulo me parece a mais fidedigna. É claro que em algumas situações, em outros estados, poderemos ter variações, mas no maior centro econômico do país são esses os dados. E sensível a essa relevância dessas empresas de pequeno porte, o legislador tem editado uma sucessão de leis no sentido de facilitar e desburocratizar a condução dessas empresas limitadas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar, e eu cito aqui a Lei 13.792, de 4 de janeiro de 2015, que
que alterou as regras, por exemplo, com relação à alteração de quórum para destituição dos administradores. Para facilitar a gestão desse tipo de empresa, a Lei 13.792 revogou a regra dos 2/3 de voto para destituição do administrador e alterou esse quórum para 50+1. Quer dizer, a maioria simples consegue alterar a administração dessas sociedades limitadas. Outra alteração curiosa é a seguinte: um grande problema dessas limitadas que se multiplicam pelo país são as divergências internas, a exclusão do sócio minoritário. É um assunto que se repete muito em litígios judiciais, ainda no judiciário, porque nas limitadas se vê menos cláusulas de arbitragem, até porque, Nelson, a arbitragem é uma solução sob medida para uma situação, e como toda solução sob medida, é uma solução mais cara. A parte incorre em custos maiores. Então, não é todo litígio que vale a pena ser submetido à arbitragem. E nós temos visto nas sociedades limitadas ainda uma utilização um pouco mais tímida das cláusulas de arbitragem. Então, as questões são trazidas, de fato, para o judiciário. E, nesse sentido, a Lei 13.792, ela veio a dispensar a reunião prévia que exigia o Código Civil para exclusão do contrato social de um sócio minoritário, desde que a sociedade seja constituída por apenas 2 sócios, que nós vimos que é a maioria no Brasil. Ou seja, se eu tenho uma sociedade limitada com apenas 2 sócios, o legislador simplificou a exclusão de um dos sócios, porque não faz sentido realmente uma sociedade de 2 fazer uma reunião prévia para deliberar a saída de um deles. É evidente que é incompatível. Então, houve uma simplificação da exclusão de sócios do contrato social de sociedades limitadas que tenham apenas 2 sócios, que nós vimos aqui, é quase 90% das sociedades limitadas só no estado de São Paulo. É importante lembrar aqui que foi criada também, em 2016, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRA. Pois é, essa sociedade foi criada com o propósito de facilitar a realização de negócios com base na experiência do mundo, ou de boa parte do mundo ocidental, onde as sociedades unipessoais são um grande instrumento de investimentos. As pessoas preferem ter o seu patrimônio deslocado para uma sociedade unipessoal para fazer um determinado negócio com responsabilidade limitada, porque, claro, o empresário que vai ele próprio, sem a criação da personalidade jurídica atual, ele vai responder com todo o seu patrimônio ilimitadamente. Então, a sociedade unipessoal ela é uma sociedade muito relevante do ponto de vista econômico. E o legislador brasileiro, no artigo 980 do Código Civil, introduziu a empresa individual de responsabilidade limitada, mas com alguns inconvenientes práticos, né? O primeiro foi a exigência de, no mínimo, 100 salários mínimos para a sua instituição. Bom, se é uma sociedade pequena, individual, 100 salários mínimos, nós estamos falando de algo em torno de R$100 mil. É um valor alto mínimo para a constituição desse tipo de sociedade. Em Portugal, por exemplo, a sociedade similar, o requisito é 5 mil euros. Aqui chega a cerca de R$25 mil, é uma quantia um quarto menor do que a estabelecida no artigo 980 do nosso Código Civil. Outro requisito que
o Código Civil atualmente também ainda estabelece é que nessas sociedades individuais de responsabilidade limitada, aquele que é sócio de uma empresa dessa natureza não poderá sê-lo de outras empresas com as mesmas feições. Então, limita a possibilidade de ter apenas uma sociedade com essa feição por pessoa. Aí houve uma discussão a partir da edição do artigo 980-A do Código Civil, se a pessoa jurídica também poderia ter essa modalidade, a empresa individual de responsabilidade limitada ou não. Aí houve uma grande discussão, alguns registros públicos não admitiam que a pessoa jurídica fosse sócia individual. Atualmente tem se admitido, mas ainda há alguma insegurança jurídica sobre esse tema. E por conta disso, está em curso no Congresso Nacional o PL 10.983 de 2018 para adequar a empresa individual de responsabilidade limitada ao mercado, tornando-a mais efetiva. E nesse PL, que é até de iniciativa do senador Antônio Anastasia, se propõe tirar o requisito do valor mínimo de 100 salários mínimos e também deixar claro que a pessoa jurídica também poderá ter essa sociedade unipessoal e tirar a limitação de que cada pessoa física ou jurídica só possa ter uma sociedade dessa modalidade. Então, por exemplo, Antônio Carlos poderia ter, já que ele... Claro, porque está aposentado. O CNJ, semana passada, decidiu que a magistratura não é incompatível com a atuação do magistrado a constituição de sociedade unipessoal. Houve uma decisão, aliás, bastante controversa, houve um debate grande, mas por maioria de votos o CNJ excluiu a magistratura essa possibilidade, mesmo que o gerente viesse a ser pessoa diversa do magistrado. Mas, voltando à sociedade unipessoal, por que eu achei importante passar e mencionar essa modalidade societária e o projeto de alteração dela, que já está em andamento no Congresso? Porque a famosa MP 881 de 2019, editada em 30 de abril, ou seja, nós estamos aqui falando de uma norma recentíssima, e o Nelson, com muita propriedade, muita razão, mencionou antes do início desse evento que é complicado falar sobre medida provisória. Medida provisória tem prazo de validade, poderá simplesmente não ser, não vir a ser transformada em lei e a integrar o nosso ordenamento. Mas essa medida provisória foi de tamanha relevância e traz alterações tão substanciais no nosso direito civil e no nosso direito empresarial que eu gostaria aqui, ainda temos pouquíssima doutrina sobre o assunto, mas mencionar aqui alguns aspectos. E o primeiro deles que eu menciono é o seguinte: a medida provisória incluiu no artigo 1052 do Código Civil um tímido parágrafo único. Mas esse tímido parágrafo único institui no direito brasileiro a sociedade unipessoal limitada sem restrições. Isso é uma grande mudança. Esse parágrafo único, hoje em vigor, infelizmente através de medida provisória, porque a medida provisória, enfim, de acordo com a Constituição, deveria ser apropriada para casos de urgência e de relevância. A relevância, acredito que o assunto até tenha, mas urgência, me parece que mudança do Código Civil e da estrutura das sociedades no Brasil
não caracteriza propriamente uma matéria urgente. Mas nós estamos aqui hoje brindados pela presença do João, que participou da elaboração, junto com mais 99 colegas, da elaboração dessa medida provisória. E o fato é que é uma estratégia legislativa, porque se apresenta-se um projeto de lei, provavelmente ele seria julgado em 2035, ou talvez 2036. Então, é uma estratégia de trazer realmente o assunto à pauta do Congresso Nacional, e a estratégia não é jurídica, é uma estratégia realmente pragmática legislativa. Pois bem, esse parágrafo único inserido no artigo 1052 do Código Civil cria um tipo societário novo, inovador, e que o mercado já pleiteava, a economia precisava desse fator de propulsão de investimentos. A sociedade limitada unipessoal sem nenhum requisito. E aqui, na verdade, eu diria até, Nelson, que o Congresso Nacional, ao trabalhar essa medida provisória, me parece que a introdução da sociedade unipessoal limitada torna desnecessárias as regras do artigo 980-A do Código Civil, que estabelece aquela empresa de individual de responsabilidade limitada, cheia de requisitos, mínimo de capital de 100 salários, a limitação do sócio participar de mais de uma. Me parece que se tornou um veículo sem relevância. Se for mantido esse parágrafo único, qualquer sociedade limitada sem requisito poderá ter um sócio só. Então, a MP vem a alterar substancialmente o regime das sociedades limitadas. Essa introdução da sociedade limitada unipessoal no nosso ordenamento tem sido criticado pela incipiente doutrina ainda sobre o assunto, não no sentido da criação desse tipo societário, mas da sua não extensão às demais formas de sociedade previstas no Código Civil. Por que não estender a todas elas a possibilidade de serem unipessoais? Sem dúvida, essa é uma crítica interessante. E, de fato, não há razão para só a limitada poder ser unipessoal. Eu até lembraria aqui que, na vanguarda desse tema, o Estatuto da Advocacia já prevê, há alguns anos, a sociedade unipessoal do advogado. Mas o engenheiro e o médico, Antônio Carlos, e o dentista, eles não podem ter uma sociedade unipessoal. Agora, com a medida provisória, eu não estou recomendando ninguém abrir sociedade unipessoal, porque é medida provisória, né? Imagina a situação das sociedades criadas sob a vigência dessa medida provisória e esse parágrafo único não é mantido na lei que virá decorrente dele. Então, é muito complicado criar uma sociedade com base em medida provisória, mas abre uma possibilidade que hoje é restrita à classe dos advogados para vários outros segmentos da sociedade, né? Então, facilita a atuação desse profissional, dando a ele um veículo adequado de exploração da sua atividade. Também pode ser usado para aquele titular de direitos autorais. Enfim, no mundo, esse tipo de sociedade unipessoal é largamente utilizado, notadamente nos Estados Unidos. Mas a grande e expressiva mudança que traz a medida provisória, ela não fica restrita a criar esse novo tipo societário de limitada unipessoal. Me parece que, além dos princípios que a medida provisória traz, claramente com o objetivo de alterar um pouco o excesso de privilégio do princípio da função social do contrato, a medida provisória vem com nos artigos iniciais, ela vem com regras de hermenêutica.
E ela vem com princípios que são claramente voltados para minimizar o excesso de intervenção do Estado, seja através do judiciário, seja através da atuação do poder público, na autonomia da vontade. Então, me parece que uma das características dessa medida provisória é relativizar a função social da propriedade, embora de natureza constitucional, mas ela tenta privilegiar, ela traz o conceito neoliberal de privilégio da vontade das partes. E tem várias disposições muito interessantes que, evidentemente, vão ter um impacto imenso no direito empresarial, mas não só nele, até porque a medida provisória chega a dizer que seus princípios devem até devem até nortear orientações no ramo do direito consumidor, no ramo do direito ambiental. Vejam os senhores a abrangência dessa medida provisória. Ela traz os conceitos muito interessantes, eu vou aqui mencionar muito rapidamente para vocês. No artigo 3º, inciso 5º, ela enfatiza a presunção de boa-fé dos atos praticados no exercício de atividades econômicas. E enfatiza que que o Estado e as dúvidas de interpretação, veja como é uma norma hermenêutica, as dúvidas de interpretação de direito civil, empresarial, econômico e urbanismo serão resolvidas de forma a preservar a autonomia da vontade das partes. Ou seja, ela vem em vários trechos privilegiando a autonomia da vontade e excepcionando o máximo possível a intervenção estatal naquilo que foi pactuado pelas partes. E aí vem, no inciso 8 do mesmo artigo, do artigo 3º, a dizer: nenhuma norma de ordem pública será usada para beneficiar a parte que pactuou contra ela. Ou seja, aquele que contratou uma obrigação que, por norma de ordem pública, não poderia ser contraída, não poderá invocar em seu benefício a norma, salvo se a norma resguardar direitos tutelados pela administração pública ou terceiros alheios ao contrato. E ela vem no inciso 9º do artigo 3º ainda. Criar a aprovação tácita, vejam a relevância da norma, criar aprovação tácita de requerimentos administrativos que não foram deliberados pela administração no prazo fixado por normas regulamentares que terão que ser editadas. Eu, por exemplo, vou a um registro dar entrada de uma nova sociedade limitada individual, unipessoal. Eu dou entrada e o registro tem um prazo para, desde que eu tenha apresentado, evidentemente, a documentação necessária para deliberar sobre aquele meu pedido de registro. Se no prazo a administração não responder ao meu requerimento, então eu terei a aprovação tácita daquele ato administrativo, que só poderá ser considerado pela administração inválido, só poderá ser declarado nulo se realmente houver uma violação grave à norma de ordem pública. Então, nós vamos ter as sociedades tacitamente aprovadas, os requerimentos administrativos de, por exemplo, autorização ambiental para a realização de obras tacitamente aprovados. Isso tem uma amplitude muito grande, né? Evidentemente que isso vai ser objeto de uma feroz discussão no Congresso Nacional. Eu estou aqui trazendo para os senhores a norma que está em vigor hoje, né? Mas que poderá não estar daqui a 45 dias.
E aí, para finalizar, eu não poderia deixar de falar, porque tem um reflexo expressivo no direito empresarial, do artigo 7º da medida provisória, que altera toda a estrutura de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil em vigor. Já estão em vigor os incisos ao artigo 50 do Código Civil atribuídos pela medida provisória. São 5 incisos que têm por propósito balizar e restringir claramente o objetivo aqui do legislador provisório, chamemos assim, é restringir as hipóteses e as possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, essa norma tem por propósito dar maior efetividade à personalidade jurídica dessas sociedades que hoje estão previstas no ordenamento e limitar a invasão das personalidades jurídicas de maneira a dar maior robustez a essas empresas. É esse claramente o objetivo ideológico do legislador. Aí vamos rapidamente ao parágrafo 1º, introduzido ao artigo 50 pela medida provisória 881. Ela cria um requisito e traz de volta ao nosso sistema. Nós sabemos que o Código Civil prestigiou a responsabilidade civil objetiva em vários dispositivos, em vários regramentos, com o objetivo de dar maior efetividade à reparação do dano, em várias circunstâncias. A lei ambiental já tinha essa disposição, mas o Código Civil veio a ampliar a responsabilidade objetiva. Agora, a medida provisória vem trazer de volta a tendência à subjetividade e traz o requisito da conduta, da utilização dolosa da personalidade jurídica como um requisito para a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o parágrafo 1º estabelece que é preciso demonstrar, para a caracterização do desvio de finalidade, a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos. Né? Prática de atos ilícitos ou lesar credores, ou ambas as iniciativas. Mas insere o elemento subjetivo do dolo para a caracterização, para a possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica. O parágrafo 3º o novo parágrafo 3º do artigo 50 do Código Civil traz aqui um dispositivo que já era consagrado na jurisprudência, que é a possibilidade de desconsideração inversa. Aqui a novidade é pequena, mas está expressa. No parágrafo 4º, introduzido ao artigo 50 do Código Civil, há uma regra explícita, me parece uma regra produzida com o objetivo de promover a alteração da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que é em sentido diverso em vários assuntos relacionados a grupo econômico, e vem o parágrafo 4º e diz o seguinte: a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Lembrem os senhores que no artigo inicial da medida provisória, ela menciona que essas regras deverão ser aplicadas ao direito consumidor e ao direito ambiental. Então, o parágrafo 4º inserido no artigo 50 visa a
limitar a automática desconsideração da personalidade jurídica de grupos econômicos, exigindo, portanto, que a mera existência de grupo econômico não permita que se avance de uma pessoa jurídica para responder pelos danos causados por outra ou as obrigações pertencentes a outra. Outro dispositivo aqui que tem causado um certo desconforto da doutrina é o parágrafo 5º introduzido no artigo 50, que diz o seguinte: não seria desvio de finalidade para efeito da desconsideração da personalidade jurídica a alteração da finalidade original ou da atividade econômica específica da empresa por si só. Ou seja, se a empresa apenas alterou o seu objeto inicial ou a extensão das suas atividades, isso não poderia isoladamente justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Então, vejam os senhores, também importante mencionar aqui o parágrafo 2º, que diz exatamente as hipóteses em que pode se considerar que houve confusão patrimonial, né? Porque o caput do artigo 50 exige, em determinadas circunstâncias, que haja confusão patrimonial para desconsideração. Então, vem o parágrafo 2º, introduzido no artigo 50, para delinear quais seriam as situações em que a ausência de separação de fato de patrimônio deve ser detectada. E aí há 3 incisos no parágrafo 2º, é o seguinte: olha, se a companhia, por exemplo, se a sociedade, por exemplo, paga reiteradamente débitos ou obrigações de seus sócios, isso seria, sim, caracterizador da ausência de separação de fato dos patrimônios, capaz de ensejar desconsideração. Transferência de ativos e passivos também entre as sociedades, sem contraprestações equivalentes. E o terceiro inciso fala em atos de descumprimento da autonomia, atos gerais, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Seria, por exemplo, a sociedade ser fiadora do sócio num contrato de locação. Não tem nenhuma razão para ela ser fiadora do sócio, aí nesse caso também haveria essa relação de confusão de fato de patrimônio. Mas o importante é que quis, no parágrafo 2º do artigo 50, o legislador, deixar bem clara e delineadas hipóteses em que, de fato, tirou a subjetividade do conceito anterior de confusão patrimonial e quis, para justamente limitar as hipóteses de desconsideração, deixar bem claro aquelas em que seria cabível essa medida extrema. Associando essas relevantes alterações no Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica com as regras do novo CPC sobre a necessidade de um incidente próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, com contraditório e devido processo legal, fica clara a intenção e o norte do legislador, em sucessivas normas, de limitar a desconsideração da personalidade jurídica para dar robustez aos tipos societários, às limitações de responsabilidade de cada qual, e a dar com isso, essa é o anunciado propósito da medida provisória 881, dar maior instrumentalidade ao mercado para a criação de novas empresas, novos investimentos e desenvolvimento do país. Essas eram, na verdade, as inovações na área do direito empresarial que eu queria mencionar, mas, como o desembargador Agostinho já mencionou, essa medida provisória não merece uma exposição breve, ela merece um seminário inteiro sobre ela, porque ela vem trazer uma mudança substancial
em vários ramos do direito. Evidentemente, algumas podem ser até de constitucionalidade questionável, e esse tema, sem dúvida nenhuma, vai demandar dessa comissão empresarial uma sucessão de eventos para que seja melhor refletido. E vamos também acompanhar a questão no Congresso Nacional, porque alguns dispositivos podem, de fato, não prevalecer. Muito obrigada a todos e, desembargador Agostinho, parabéns pelo evento e pela iniciativa. Obrigada.